Os jovens, sempre tão transgressores, ávidos por viver, cheios de energia e, por vezes, até meio rebeldes. Não importa qual é a geração, essa sempre foi a sua essência. Mas se a essência é sempre a mesma, por que quando eu era jovem, eu não sentia que a minha geração era como a dos meus pais? E por que hoje, quando eu olho para minha filhada que tem 2 anos, eu sinto que a geração dela não vai ser como a minha? Aliás, por que diferentes gerações nascem? Bom, o que define uma geração é um grupo de pessoas que nasceu em uma mesma época e que passou várias fases da vida, a infância, a adolescência e a juventude, compartilhando dos mesmos contextos sociais, econômicos, políticos e culturais. Isso significa que aquele mesmo grupo de pessoas viveu experiências e vivências comuns que refletiam um comportamento daquela época. Vou dar um exemplo. Nos anos 80, eu ainda era criança e os meus pais já estavam lá, adultos, trabalhando, cuidando da nossa casa. Cuidar da nossa casa naquela época significava lidar com o dinheiro. Numa época em que a inflação era muito grande e a instabilidade econômica, então, era maior ainda. Então, basicamente, quando os meus pais iam até o supermercado, a ideia era poder comprar o máximo de comida possível para a gente poder estocar na nossa despensa, porque, como dizia o meu pai, tinha que aproveitar o preço de ocasião. Então, inclusive, nesses mesmos momentos, quando a gente chegava no supermercado e via aquele funcionário com um marcadorzinho de preço, já tinha que correr na frente dele, né, com medo que os preços fossem mudar na mesma hora. Então, tudo isso, toda essa vivência com dinheiro, ela marcou meus pais com a forma com que eles lidam com isso. E a forma com que eles lidam com o dinheiro se reflete até hoje. Ao mesmo tempo, estava eu lá criança, vivendo também dentro desse mesmo contexto, mas num outro momento de vida, onde, para mim, que não fazia essas conexões, que não cuidava desse dinheiro, a única coisa que eu via é que, de tempos em tempos, a despensa da minha casa ficava cheia de comidas que eu adorava. Então, a forma com que eu comecei a lidar com o dinheiro não era igual à forma com que os meus pais lidavam com o dinheiro. E aí, quando a gente olha, então, para uma geração que já nasceu com o mercado online, imagina o que essa pessoa pensa em relação ao conceito de despensa. Ela nem consegue entender o que isso significa, né? Então, o que a gente está falando? De diferentes momentos de vida, com diferentes contextos, que geram diferentes comportamentos. Se engana a gente quem pensa que uma geração nasce a cada 10 anos, ou a cada 20 anos vai chegar uma nova geração. Não é por aí. Cada geração nasce à medida que o mundo muda. E como o mundo já mudou muitas vezes, a gente viu já algumas gerações passarem por nós. E a gente já conhece 3 delas muito bem. A primeira delas são os baby boomers. Os baby boomers foram quem inauguraram aquilo que a gente chama de jovens. Digamos que antes deles a gente falava que essas pessoas eram pessoas de pouca idade. Então eles é quem inauguraram esse lifestyle, esse estilo de vida jovem. O contexto em que eles foram jovens era um contexto onde o mundo estava muito dividido pela Guerra Fria. No Brasil, a gente estava vivendo a repressão e a ditadura. Em função disso, eles se tornaram jovens que respondiam com um comportamento que era muito revolucionário, mas, mais do que isso, era um comportamento muito idealista. Aí, de repente, chegou a geração X. A geração X viveu um contexto da hegemonia do capitalismo. Alguns vão lembrar, então, aquela figura do bancário, aquela figura do IUP, o boom dos bancos. Naturalmente, esses jovens se tornaram muito materialistas e muito competitivos e muito individualistas. Era a geração Coca-Cola. E aí, então, o mundo mudou mais uma vez. A gente viu uma estabilidade econômica chegar. No Brasil, não era nem uma estabilidade econômica, era uma ascensão econômica, né? A gente viu muita gente crescer economicamente nessa época. E aí, então, chegaram os millennials, ou a geração Y, que foi uma geração que, por não se preocupar tanto com questões financeiras, teve muito mais tempo para questionar. Muito mais tempo para questionar a forma com que a gente trabalhava, muito mais tempo para questionar o como a gente cuidava do nosso planeta, e muito mais tempo para questionar de como a gente se relacionava entre as pessoas. O que tudo isso quer dizer, gente? Que todas essas gerações, de alguma maneira, elas responderam a mudanças que foram acontecendo no mundo. Mas elas também provocaram mudança em todos nós, independente da geração. E nem sempre a gente se dá conta de que isso realmente aconteceu. Então, vou dar um exemplo. Quem não lembra de uma época em que a gente falava, uma época muito recente, inclusive, né? A gente não pode esquecer disso, em que a gente dizia que rede social era coisa de jovem. Esses dias a minha mãe ainda me disse assim, nossa, se tem uma coisa que eu não estou encontrando mais no Facebook é jovem, né? Porque agora eu só acho as minhas amigas postando foto de neto, de cachorro, convite para achar, ou eu tentando encontrar uma colega que eu não vejo há muito tempo.
Outro dia também, não muito tempo atrás, eu acabei ouvindo, sem querer, a conversa de uma senhorinha, assim, bem velhinha. Ela já realmente era bem mais velha. E ela disse o seguinte: eu adoro usar o WhatsApp, porque o WhatsApp eu posso falar horas e horas e horas com quem eu quiser e eu não pago quase nada. Então, no final das contas, a gente às vezes não percebe o quanto realmente todos esses jovens, por mais diferentes que sejam e por mais que estejam inaugurando novos comportamentos, estão mudando a todos nós. E aí, gente, a notícia é o seguinte: millennials cresceram. E agora a gente entra, então, na 4ª geração de jovens, que é a geração Z. E aí todo mundo pergunta, tá, então qual é a diferença dessa geração em relação às demais, né? E a principal diferença que essa geração tem em relação às anteriores é que eles são nativos digitais. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram essa expressão por aí, mas a verdade é que a gente nem sempre sabe o que ela significa ou por que é que faz tanta diferença essa geração ser nativa digital. Bom, o fato é que essa é a primeira geração que existiu até hoje que nunca viu o mundo sem internet. Então, os baby boomers, a geração X e os Y, eles nasceram num mundo em que ainda não tinha internet. Ou seja, quando ela surgiu, eles precisaram se adaptar a isso. E ao momento em que eles precisaram se adaptar, eles começavam a ver essas duas realidades como opostas. Então, eles dividiam a realidade que era offline e real com a realidade que era online. Já para os nativos digitais, ou pela geração Z, tanto faz se é físico ou se é virtual. Todos eles são reais. E não só são reais, como eles são complementares. O que isso quer dizer, gente? Que, por exemplo, quando a gente está num show, né, acho que praticamente todo mundo aqui já foi em algum show algum dia. A gente fica ali olhando e, de repente, a gente começa a ver aquelas pessoas no celular, principalmente jovens, né, filmando, postando, fotografando. E aí sempre vem aquela pergunta, tá, e aí, quando é que esse pessoal vai aproveitar o show? Vai ficar todo mundo no celular? A verdade é que, para essa geração, aquilo só tem graça de verdade se está na rede. O que isso significa? Eles estão lá curtindo, sim, aquele show. Está acontecendo. Mas ele fica ainda mais legal com a possibilidade de eu colocar isso nas redes e não trocar só com os meus amigos que estão aqui comigo no show, mas também com os meus amigos que não estão no show, que estão fora de lá, que estão interagindo comigo e tornando aquela experiência ainda mais legal. A Júlia, que é a irmã da minha afilhada, já faz um tempo, ela é super geração Z, está bem no meio. Chegou em casa e disse o seguinte, que uma mãe de uma amiguinha dela tinha colocado a amiga de castigo porque ela passava muito tempo no computador e precisava fazer amigos reais. Os amigos que ela tinha no computador não eram reais. E aí, prontamente, a Júlia chegou em casa, cheia de ironia, olhou para a gente e disse, ué, então quer dizer que os amigos que eu falo no computador não são reais? Eles não existem? O que eu quero dizer com isso, né? A Júlia sabe, gente, a diferença entre uma tela do computador, a tela de um celular, para uma janela onde ela vê os amigos. Ela sabe a diferença entre eles. A questão é que ela não vê como coisas opostas. Ela entende que, tanto da janela quanto da tela do celular, é possível desenvolver conexões verdadeiras. É possível fazer essas conexões, tanto pessoalmente, quanto através da rede. E mais do que isso, é possível que eu conviva com essas duas realidades ao mesmo tempo e, por causa disso, conecte muito mais informações. E essa fluidez que essa geração tem em se conectar com diferentes mundos, com diferentes pessoas, com diferentes lugares, que realmente colocam eles numa fluidez muito grande de informações e trocas, faz com que eles também mudem em relação a que eles são como pessoa. O que isso quer dizer? Que essa é uma geração extremamente fluida em relação à sua própria identidade. Eles querem fugir o máximo possível de todo tipo de estereótipo que existe. Quanto mais autêntico eles puderem ser, melhor. Aí vamos voltar de novo lá na geração X para ver a diferença. Jovens dos anos 80. A gente via aquelas tribos, né? Super fechadas. Aliás, os jovens dos anos 80 adoravam o estereótipo. Ou era punk, ou era grunge, ou era nerd, ou era roqueiro. E esses grupos eram super homogêneos e super fechados. Então, quem era punk sempre falava como um punk, se vestia como um punk. Tinha uma posição política como um punk. Aliás, um punk jamais poderia, naquela época, ouvir uma música pop ou vestir algumas roupas coloridas. Agora, para a geração Z, é exatamente isso. A ideia é que você consiga fluir em relação àquilo que quer da melhor maneira possível. Quanto mais se delimita, quanto mais se determina, mais você está botando essas gerações dentro de uma caixinha. Então, definir para eles é limitar. A ideia é tentar fugir a maior parte do tempo desses rótulos. Não à toa, gente,
Essa é a geração que tem nos feito mais pensar a respeito da fluidez de gênero e também sobre sexualidade. Porque eles entendem que isso é uma questão que deve fluir de maneira mais natural possível. Mais uma história também, considerando algo assim. Estava recentemente em um bar com um amigo, um bar que estava cheio de pessoas bem mais jovens do que nós. E eu vi que ele estava meio incomodado e tal. E daí, lá pelas tantas, ele falou, estou um pouco confuso com as pessoas que estão aqui. Eu, mas por quê? Daí ele disse, eu não sei, a impressão que eu tenho é que eu estou dentro do meu feed do Instagram. E eu, mas por quê? Então, ele me explicou que, na verdade, quando ele olhava para aquelas pessoas que se vestiam de uma forma que ele não entendia, tinham cabelos que para eles eram estranhos, tinham misturas que ele não conseguia compreender, a ideia que ele tinha é que aquelas pessoas eram avatares, como se personagens online, e que aqueles avatares estavam invadindo o mundo físico. E é mais ou menos por aí, gente. Se o online e o offline são a mesma coisa, então a forma com que eu sou online também é a forma de eu sou offline. E todo mundo convive do mesmo jeito, com todas as diferenças. E aí é que vem mais um dos comportamentos dessa geração. Se eles convivem com tantas diferenças, acabaram se tornando radicalmente inclusivos. Eles agem muito pelo senso de comunidade. Se essa é uma geração, gente, que não quer se limitar, que não quer determinar limites para quem eles querem ser, eles precisam ser compreensivos com todos aqueles que são diferentes. Então, imaginem a diferença que é em relação às gerações anteriores. Por uma coisa em comum, uma causa em comum, qualquer coisa em comum, eles esquecem qualquer diferença. Eu vou usar de novo o exemplo político. Lembram de baby boomers ou geração X? Era preciso escolher um lado. Ou era esquerda ou era direita, ou era capitalista ou era socialista, ou era conservador ou era libertário. A verdade é que, a partir do momento que se escolhia um lado, só se andava com iguais. E com a geração Z não é assim. Com a geração Z eu posso ser uma pessoa de esquerda que vou andar com alguma pessoa de direita só porque eu gosto de pop coreano. Ou porque a gente é vegano. Ou por qualquer outro motivo. Quem aqui não conhece alguém, ou talvez inclusive foi essa pessoa, que deixou de falar com algum amigo, ou bloqueou alguém na internet por aquela pessoa ter falado alguma coisa do qual você não concordava? Essas são as gerações anteriores. A geração Z não, é muito mais tolerante e muito mais próxima. Mas são muito tolerantes em relação às suas próprias relações interpessoais. No que diz respeito à vida, gente, a vida pessoal, eles são extremamente pragmáticos. O que isso quer dizer? O telefone, o celular principalmente, a tecnologia, deu muitas ferramentas para essa geração controlar cada passo da vida. Então, tudo é muito controlado. Ao mesmo tempo, em termos de contexto, eles viram a casa cair. Eles passaram por toda aquela estabilidade econômica e, de repente, chegou a crise, principalmente no Brasil. Então, muitos deles viram os pais perderem emprego e a vida mudar dentro de casa. E fora de casa no mundo, eles viram toda a situação com os refugiados, viram as situações com terroristas. Por isso, são uma geração muito mais pé no chão do que as gerações anteriores. Hoje, eles sabem que eles precisam investir no agora para conseguir construir o futuro. Quando a gente olha para os millennials, que viveram aquela estabilidade econômica, que conseguiram manter uma preocupação menor no que diz respeito a finanças, eles sim se tornaram mais questionadores. E talvez não tinham tanta pressa em fazer o futuro chegar. Porque as questões eram outras. Mas quando a gente fala da geração Z é diferente. O agora é muito importante. Inclusive, existe uma certa dificuldade de se falar onde eles se imaginam daqui a 10 anos. Porque o presente é que faz as coisas acontecer. O ponto, gente, é que, independente da geração, todas elas inauguram algum comportamento. E com a geração Z não foi diferente. O mundo se transformou, uma nova geração surgiu, novos comportamentos surgiram através da voz dos jovens. Porque são os jovens que conseguem trazer essas mudanças de uma forma mais natural. E a notícia é, gente, que esses ciclos são infinitos. Eles não vão acabar. E ainda, para se tornar um pouco mais difícil, eles vão ser cada vez mais rápidos. Porque à medida que o mundo muda mais rápido, mais gerações vão surgir mais rápido ainda. E aí, pela primeira vez na história, a gente convive com 4 gerações ao mesmo tempo, dentro de uma mesma família e dentro de um mesmo ambiente de trabalho. E a pergunta que sempre fica é, poxa, como é que eu vou conviver com isso? Como que a gente se conecta? Então, embora existam, sim, muitas diferenças de comportamento, existem muito mais semelhanças do que a gente pode imaginar. A verdade, gente, é que eu acredito muito, e acredito que vocês vão concordar comigo, que existem muitas pessoas interessadas em ver um mundo melhor, interessadas em ver a nossa evolução, interessadas em ver um progresso. Esse é o fim de todas as gerações.
Então, por mais que as gerações escolham diferentes caminhos para se chegar em determinados lugares, a busca e a essência é a mesma. Então, aquele mesmo jovem dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, 90, 2000 e 2010, são as mesmas. Eles só querem ver um mundo melhor, só querem ver as organizações familiares ficarem ainda mais legais, só querem construir relações cada vez mais verdadeiras e deixar um mundo cada vez melhor para todo mundo. A questão é importante a gente conseguir entender os caminhos escolhidos? Claro que é importante. Assim a gente se conhece mais como ser humano. Mas a verdade é que através da similaridade é que a gente vai conseguir mudar tudo por aqui para frente. Então eu convido a todos, na verdade, a sempre pensar em todas essas similaridades para que a gente continue transformando e principalmente evoluindo todos juntos. Obrigada, gente.